Olá, pessoal da Divina Saúde. Sejam muito bem-vindos ao nosso Cantinho de Bem-Estar e Saúde. Eu sou a doutora Ana Lúcia e hoje vamos desvendar um mistério que aflige milhões de pessoas com mais de 50 anos, a pressão alta. Mas não se preocupem, porque o que vou compartilhar com vocês pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça da saúde. E se você busca desvendar os segredos de uma vida mais leve e saudável, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas dicas valiosas. Vamos ser sinceros, quem aqui nunca sentiu aquele aperto no peito, aquela dor de cabeça insistente ou aquele cansaço que parece não ter fim? Muitos de nós, ao atingir a maturidade, começamos a receber uma notícia que assusta. Sua pressão arterial está elevada. E aí vem a prescrição médica, a lista de alimentos proibidos e a sensação de que a vida se transformou em uma corrida de obstáculos. Mas o que aconteceria se eu dissesse que, para muitos, a solução para a pressão alta pode estar em algo tão simples quanto mudar o que colocamos no prato? Não estou falando de dietas radicais ou de sacrifícios impossíveis. Estou falando de uma abordagem que me ajudou pessoalmente a ver minha pressão arterial se normalizar sem medicamentos, apenas com algumas mudanças estratégicas na alimentação. Sim, você ouviu direito. A minha pressão alta, que me acompanhava há anos, simplesmente sumiu. E eu quero compartilhar com vocês as 3 receitas que foram cruciais nessa jornada. Mas antes de mergulharmos nas receitas, precisamos entender o mistério por trás da pressão alta. O que realmente causa essa condição? Para muitos é uma questão genética, para outros é o estresse, o sedentarismo ou o excesso de sódio. Mas o que poucos sabem é que a inflamação crônica, muitas vezes desencadeada por certos alimentos que consumimos diariamente, pode ser um dos grandes vilões. Pense no seu corpo como uma casa. Se você vive jogando lixo tóxico nela, uma hora as tubulações vão entupir, as paredes vão rachar e o sistema inteiro vai entrar em colapso. No nosso corpo, o glúten e a lactose, para muitas pessoas, agem como esse lixo tóxico. Eles podem causar uma inflamação silenciosa que, ao longo do tempo, afeta a elasticidade dos vasos sanguíneos, aumentando a resistência e, consequentemente, a pressão arterial. Vamos desmistificar isso um pouco mais. O glúten, presente em trigo, cevada e centeio, é uma proteína que, para indivíduos sensíveis, pode irritar a parede intestinal, levando a uma permeabilidade aumentada do intestino, o que chamamos de intestino permeável. Quando isso acontece, partículas de alimentos não digeridos e toxinas podem vazar para a corrente sanguínea, ativando uma resposta inflamatória generalizada. Essa inflamação crônica não se restringe ao intestino. Ela pode afetar todo o corpo, incluindo os vasos sanguíneos. Vasos inflamados tendem a ser menos flexíveis e mais estreitos, o que dificulta a passagem do sangue e eleva a pressão. É como tentar passar um carro grande por uma rua estreita e cheia de buracos. O tráfego vai congestionar e a pressão para que ele avance vai aumentar. A lactose, o açúcar do leite, age de forma semelhante para quem tem intolerância. Quando não conseguimos digeri-la adequadamente, ela fermenta no intestino, causando desconforto, gases e, novamente, inflamação. E essa inflamação, assim como a causada pelo glúten, contribui para um estado de alerta no corpo que pode impactar diretamente a saúde cardiovascular. Pense na sua alimentação como um rio. Se você joga pedras e detritos constantemente, o fluxo da água será prejudicado. Se você remove esses obstáculos, a água flui livremente. Essa é a essência do que vamos abordar. Remover o glúten e a lactose da minha dieta foi como tirar as pedras do meu rio interno, permitindo que tudo fluísse melhor
e minha pressão arterial se estabilizasse. Minha jornada começou há cerca de 3 anos. Eu estava com 55 anos e os exames de rotina começaram a mostrar consistentemente níveis de pressão arterial acima do ideal, 14/9, às vezes até 15/10. Meu médico sugeriu iniciar a medicação, mas eu, como profissional da saúde, sempre quis esgotar todas as opções naturais primeiro. Comecei a pesquisar a fundo sobre a relação entre alimentação e inflamação crônica, e foi aí que o glúten e a lactose surgiram como potenciais suspeitos. Decidi fazer um experimento comigo mesma. Por 30 dias, eliminaria completamente esses dois da minha dieta. O resultado? Não só minha pressão começou a baixar gradualmente, como também percebi uma melhora geral na energia, na digestão e até no humor. Foi um verdadeiro divisor de águas. Com essa experiência pessoal, percebi que precisava compartilhar essa descoberta. Não é uma cura milagrosa para todos, mas é uma ferramenta poderosa para muitos, especialmente aqueles com mais de 50 anos, que frequentemente já têm um sistema digestivo mais sensível e um corpo que reage de forma mais intensa à inflamação. A boa notícia é que comer sem glúten e sem lactose não significa comer sem sabor. Muito pelo contrário, com criatividade e os ingredientes certos, podemos preparar pratos deliciosos e nutritivos que apoiam a nossa saúde. E agora, vamos ao que interessa: as 3 receitas que foram minhas aliadas nessa batalha contra a pressão alta. Elas são simples, acessíveis e cheias de sabor. Receita 1. Salada colorida de quinoa com vegetais assados e molho cítrico. Por que essa salada? A quinoa é uma fonte completa de proteína e fibras, sem glúten, que ajuda a regular o açúcar no sangue e a manter a saciedade, evitando picos que podem desregular a pressão. Os vegetais assados são ricos em potássio, um mineral crucial para equilibrar o sódio e relaxar os vasos sanguíneos. E o molho cítrico, com azeite de oliva extra virgem e limão, adiciona antioxidantes e gorduras saudáveis. Uma xícara de quinoa cozida. Sigam as instruções da embalagem para cozinhar perfeitamente. Uma abobrinha média cortada em cubos. Uma berinjela média cortada em cubos. Um pimentão vermelho cortado em tiras. Uma cebola roxa pequena cortada em pétalas. Uma xícara de tomate cereja cortado ao meio. Azeite de oliva extra virgem. Sal marinho e pimenta do reino a gosto. Folhas de manjericão fresco para decorar. Suco de um limão siciliano. 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem. Um dente de alho amassado. Uma colher de chá de mel opcional para um toque agridoce. Sal e pimenta do reino a gosto. Primeiro, pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius. Segundo, em uma assadeira grande, coloque a abobrinha, berinjela, pimentão e cebola roxa. Regue com azeite, tempere com sal e pimenta e misture bem. Terceiro, leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que os vegetais estejam macios e levemente dourados. Adicione os tomates cereja nos últimos 10 minutos para que fiquem levemente aquecidos, mas sem desmanchar. Quarto, enquanto os vegetais assam, prepare o molho. Em um pote pequeno, misture o suco de limão, azeite, alho amassado, mel, se usar sal e pimenta. Mexa bem até emulsionar. Quinto, em uma tigela grande, combine a quinoa cozida, os vegetais assados e o molho. Misture delicadamente. Sexto, finalize com folhas de manjericão fresco. Sirva morna ou fria. Essa salada é um verdadeiro banquete para os olhos e para a saúde. Ela é leve, nutritiva e perfeita para um almoço ou jantar. Receita 2. Sopa cremosa de abóbora com leite de coco e gengibre. Por que essa sopa? A abóbora é rica em antioxidantes, beta-caroteno e potássio, o que a torna uma aliada poderosa na regulação da pressão arterial. O leite de coco substitui o leite de vaca,
oferecendo uma cremosidade deliciosa sem lactose e ainda adiciona gorduras saudáveis que beneficiam o coração. O gengibre é um anti-inflamatório natural e pode ajudar na circulação. 1 quilo de abóbora, cabotiá ou japonesa, descascada e picada em cubos. Uma cebola média, picada. 2 dentes de alho amassados. Um pedaço de gengibre fresco, cerca de 3 centímetros, ralado. 1 litro de caldo de legumes caseiro, sem sódio. 400 mililitros de leite de coco, garrafinha ou lata. 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, sal marinho e pimenta do reino a gosto, salsinha fresca picada para decorar. Primeiro, em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola picada até ficar transparente. Segundo, adicione o alho amassado e o gengibre ralado, refogando por mais 1 minuto até perfumar. Terceiro, acrescente a abóbora picada e o caldo de legumes. Deixe ferver. Depois, reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que a abóbora esteja muito macia. Quarto, com um mixer de mão ou liquidificador, bata a sopa até obter uma consistência cremosa e homogênea. Se usar liquidificador, faça em partes e com cuidado, pois a sopa estará quente. Quinto, volte a sopa para a panela, adicione o leite de coco, tempere com sal e pimenta a gosto. Misture bem e aqueça por alguns minutos, sem deixar ferver intensamente. Sexto, sirva quente, decorada com salsinha fresca picada. Essa sopa é reconfortante e nutritiva, perfeita para aquecer o corpo em dias mais frios ou para uma refeição leve e digestiva. Receita 3. Bolo de banana e aveia, sem glúten e sem lactose. Por que esse bolo? Este bolo é uma prova de que é possível ter um doce delicioso e saudável. A aveia, quando certificada sem glúten, é uma excelente fonte de fibras solúveis que ajudam a controlar o colesterol e a glicemia, indiretamente beneficiando a pressão. As bananas fornecem potássio e um dulçor natural, reduzindo a necessidade de açúcar adicionado. E as gorduras saudáveis do óleo de coco ou azeite de oliva, sim, funciona em bolo, contribuem para a saúde cardiovascular. 3 bananas maduras amassadas, 2 ovos grandes, meia xícara de óleo de coco derretido ou azeite de oliva extra virgem suave, meia xícara de leite vegetal, amêndoa, coco ou aveia sem açúcar, 1,5 xícaras de farinha de aveia certificada sem glúten, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, uma pitada de sal, meia xícara de nozes picadas ou uvas passas, opcional. Primeiro, pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e unte uma forma de bolo inglês ou redonda com óleo de coco e polvilhe com farinha de aveia. Segundo, em uma tigela grande, misture as bananas amassadas, os ovos, o óleo de coco ou azeite e o leite vegetal. Terceiro, em outra tigela, combine a farinha de aveia, canela, fermento, bicarbonato de sódio e sal. Quarto, adicione os ingredientes secos aos molhados, misturando delicadamente apenas até incorporar. Não misture demais. Se for usar, adicione as nozes ou passa. Quinto, despeje a massa na forma preparada e leve ao forno por 35 a 45 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Sexto, deixe o bolo esfriar na forma por alguns minutos antes de desenformar e transferir para uma grade para esfriar completamente. Este bolo é perfeito para o café da manhã, lanche da tarde ou até mesmo como uma sobremesa saudável. Ele mostra que é possível comer bem e com prazer, mesmo com restrições. Agora, talvez vocês estejam se perguntando: Doutora Ana Lúcia, essas receitas são ótimas, mas como eu sei se o glúten e a lactose são realmente os vilões para mim? Essa é uma excelente pergunta. O caminho mais seguro é sempre buscar a orientação de um profissional de saúde, como um nutricionista ou seu médico.
Eles podem ajudar a identificar sensibilidades através de testes ou dietas de eliminação controladas. No entanto, o que eu posso garantir é que, mesmo que você não tenha uma sensibilidade declarada, reduzir o consumo desses alimentos processados e inflamatórios e substituí-los por opções naturais e nutritivas trará benefícios para a sua saúde de forma geral. O objetivo não é criar mais restrições, mas sim fazer escolhas mais conscientes e empoderadoras. Lembrem-se, a jornada para uma pressão arterial saudável é um processo. Não espere resultados da noite para o dia. A consistência é a chave. Comece introduzindo uma ou duas dessas receitas na sua semana. Observe como seu corpo reage. Anote suas sensações, seus níveis de energia e, claro, monitore sua pressão arterial regularmente. A alimentação é uma ferramenta poderosa e, quando usada com sabedoria, pode ser a sua maior aliada. Além das receitas, quero reforçar alguns pontos essenciais para quem busca controlar a pressão alta. Primeiro, hidratação. Beba bastante água. A água ajuda a manter a elasticidade dos vasos e a eliminar toxinas. Segundo, sono de qualidade. Uma boa noite de sono é fundamental para a recuperação do corpo e a regulação hormonal, incluindo aquelas que afetam a pressão. Terceiro, gerenciamento do estresse. O estresse crônico é um inimigo silencioso da pressão alta. Busque atividades que te relaxem, como meditação, yoga ou simplesmente um bom livro. Quarto, atividade física. Movimentar o corpo regularmente fortalece o coração e melhora a circulação, contribuindo para vasos sanguíneos mais saudáveis. Não precisa ser uma maratona. Uma caminhada diária de 30 minutos já faz uma diferença enorme. Acreditem em mim, eu vivi isso. A sensação de ver meus exames voltarem ao normal, de me sentir mais leve e com mais energia, foi indescritível. E tudo começou com a decisão de investigar o que eu estava colocando no meu corpo. Essas 3 receitas são mais do que prato, são um convite para uma nova forma de se relacionar com a comida, uma forma que nutre, cura e revitaliza. Espero que vocês se sintam inspirados a experimentar essas mudanças. A Divina Saúde está aqui para ser seu guia nessa jornada. Se você gostou deste conteúdo, se ele te trouxe alguma luz sobre esse mistério da pressão alta, por favor, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações. E claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber todas as nossas novidades. Juntos, podemos construir uma vida mais saudável e plena. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.